Eu diria que o Forte São Marcelo foi o mais importante em termos de ações militares da Bahia. Todos os piratas que quiseram atacar o porto depois do São Marcelo encontraram no São Marcelo uma dificuldade de você invadir o porto. O Forte São Marcelo foi o guardião militar da Bahia, de Salvador, primeira capital do Brasil. Era praticamente impossível transpor São Marcelo, ou seja, chegar ao centro histórico de Salvador vindo do mar, né, vindo do oceano. O Forte de São Marcelo é o retrato da Bahia. A inserção cultural dele também se dá na imaginação do próprio soteropolitano e do baiano, que tem aqui como um lugar místico. É como se fosse o Forte São Marcelo o útero da cidade, né? É quando a gente observa que está nascendo a cidade do São Salvador. O Forte, ele tem muita história, né? Porque ele participou de todos os ataques na defesa do Porto de Salvador, depois que ele foi construído. Antes do Forte São Marcelo, né, Salvador já era muito atacada pelos piratas, pelos corsários. Inclusive, chegamos até aqui em Salvador, no ano de 1624, a primeira invasão holandesa. O Forte São Marcelo não estava ativo nas guerras holandesas, ele não existia. Quem existia nessa época era o Forte São Felipe e Santiago, que atuou de fato. Ele teve também várias ações ali importantes em torno dele, porque era o Porto de Salvador, a região mais importante. Após a construção do Forte São Marcelo, não houve nenhum ataque à cidade. Então o Forte São Marcelo, na verdade, não disparou nenhum tiro contra nenhum inimigo, mas ele passou a intimidar. São Marcelo bombardeou a cidade de Salvador em mais de um momento, para dizer a verdade. A gente tem também importantes momentos históricos do próprio Brasil que acontecem aqui, como a Revolta da Sabinada, que são momentos históricos que trazem para o Forte uma importância na contextualização. Da Sabinada, o forte foi tomado. Quando houve o contra-ataque do governo, o Forte São Marcelo foi a última posição na mão dos rebeldes. E ela bombardeou a cidade, bombardeou o Palácio do Governo. Depois os sabinos se renderam. Houve um outro incidente em 1864, em que ele não atuou porque com medo de criar um incidente internacional. Havia um navio confederado, dos Estados Confederados da América, que estava em guerra para separar a Guerra da Secessão, né, que estava ancorado em Salvador. Chegou um navio norte-americano, da Marinha Norte-Americana. A tripulação do confederado estava acreditando que estava protegida, tinha ido para a terra. O navio americano era o Massachusetts, que é um nome estranhíssimo de pronunciar. Ele mandou escalareres para tomar o Flórida, tomou o Flórida e saiu com ele a reboque. O Forte não atirou para não criar um incidente internacional. A Marinha Brasileira mandou um navio perseguir os dois, mas era um navio a vela e o Massachusetts era um navio a vapor, então ele pôde escapar. Isso gerou um incidente diplomático terrível na época, que é pouco conhecido, porque o Brasil ficou indignado disso. Isso aconteceu um ano depois da questão Christie. É uma segunda interferência estrangeira contra o Brasil. O Brasil exigiu reparações, o presidente Lincoln pediu desculpas, né, e aceitou as exigências brasileiras, que seria devolver o Flórida para os confederados, mas o navio misteriosamente pegou fogo, e pagar uma indenização. O interessante também é que o Dom Pedro II, quando veio a Salvador, visitou o Forte São Marcelo. Ele registrou isso no diário. E ele também chegou a dizer que o forte poderia ser uma ameaça à cidade, porque lá se guardava muita pólvora, né? Quando chega no século XX, em 1912, o que acontece, né? 1912, início do século XX, São Marcelo também esteve envolvido, Forte do Mar, né? Também esteve envolvido num movimento político chamado de Política das Salvações. Existe uma controvérsia na República, que era a República recém-implantada, e o forte chegou a bombardear a cidade. Durante justamente os confrontos entre a lógica civilista e a lógica militarista
que permearam as eleições presidenciais de 1910. Quem eram os candidatos em 1910 ao cargo de presidente da República, em plena Primeira República, também chamada República Oligárquica no Brasil? Rui Barbosa, candidato à presidência da República em 1910, baiano de nascimento, representando a lógica civilista, ou seja, o poder nas mãos dos civis. O fato é que o seu oponente era o Marechal Hermes, sobrinho do proclamador da República, o Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Hermes era gaúcho de origem e, como o próprio, Marechal do Exército. Quem ganhou a eleição foi o Marechal Hermes. Então, a lógica militarista predominou. Ele vai governar o Brasil de 1910 a 1913, início de 1914. Mas, nesse período, os ânimos estavam muito exaltados. Os civilistas não aceitaram de bom grado a vitória do Marechal Hermes. E a situação tornou-se tão tensa, que em determinadas localidades ocorreram conflitos armados. Uma dessas localidades foi em Salvador. Ou seja, o futuro governador de Salvador, JJ Seabra, que era aliado do Marechal Deodoro, estabeleceu, na verdade, um planejamento para assumir o poder, só que os civilistas não queriam deixar. Então, ele, em 1912, tinha um tenente que comandava essa bateria de lá, e como o governador que antecedeu a Seabra não queria ceder o lugar a Seabra, a cidade foi bombardeada pelo Forte São Marcelo. Eles então viraram, como ele era redondo, viraram os canhões para o lado de cá, atiraram assim, no Palácio do Governo. O primeiro palácio, inaugurado em 1900, só durou 12 anos, porque recebeu esses petardos lá de baixo do Forte de São Marcelo e pegou fogo. Aí o Exército, agindo de certa forma ilegal, contra o governo da Bahia, ele bombardeou a cidade. Então, Seabra, quando assumiu, aquilo foi um negócio que pegou mal, porque ele entrou à base do tiroteio. São Marcelo foi desativado em 1924. Até 1924 ele funcionava como fortificação, porque a posição dele era muito importante. Era tão importante que na Segunda Guerra Mundial, o forte já estava obsoleto, o Brasil mandou o encouraçado Minas Gerais para defender Salvador. Ele ficou ancorado ao lado do forte, mostrando que aquela posição foi tão bem escolhida. Eu diria que o Forte São Marcelo foi o mais importante em termos de ações militares da Bahia. É o que tem mais eventos acontecendo em torno dele. A decisão do nome do forte dependia do governador. Tinha que ser aprovado por Portugal, por Lisboa, mas quem decidia mesmo era o governador. O Forte de São Marcelo, também chamado de Forte do Mar, antiga fortaleza ou forte de Nossa Senhora do Pópulo. Às vezes o nome era dado muito em função do santo de devoção do próprio governador. Ele gostava de Nossa Senhora do Pópulo, forte era Nossa Senhora do Pópulo. O outro governador, anos depois, gostava de São Marcelo, batizava de São Marcelo. São Marcelo é um centurião romano do século III. E ele é um santo também bastante cultuado na Espanha, na região de Leão. Então esse culto a São Marcelo, que não me parece que seja muito expressivo em Portugal, acaba dando o nome do forte aqui em Salvador, que também se chamava Nossa Senhora do Pópulo. Ele chegou em algum momento a ter outros nomes. É curioso, porque ele tem a evocação de um santo espanhol, mas já no momento que o Brasil estava fora da União Ibérica. Sua Alteza, Senhor do Infantado,
Duque de Bragança, Príncipe Real, Príncipe Regente de Portugal e Príncipe do Brasil, Dom João Maria José Francisco Xavier Luiz Antônio Domingos Rafael de Bragança. Caros súditos, deixando à parte os circunlóquios, darei prosseguimento aos novos ditames. O Brasil não tem mais o pacto colonial. Revogo o alvará que impede indústrias neste país. Eu criei o Museu Vivo na cidade, no Forte São Marcelo, para dinamizar a visitação ao Museu do Forte. E a própria arquitetura da fortificação é muito convidativa, né? Ela mexe com o imaginário. Dentro do Forte São Marcelo, o primeiro espetáculo que eu produzi foi Independência ou Morte, na época do 7 de setembro. Também produzimos lá Memórias do Forte, que era baseado nas exposições do Forte São Marcelo. Para mim, é de suma importância representar personagens históricos da história da Bahia e do Brasil, porque é uma forma de preservar a nossa memória histórica, o nosso patrimônio. E só aprendemos assim, conhecendo a história. E quem conhece a história passa a amá-la e também passa a ter o desejo de querer preservar o nosso legado. O Forte São Marcelo é muito interessante. É o único forte das Américas que possui o formato circular. Ele foi construído entre 1612 e 1623. Com o objetivo de preservar a cidade do Salvador contra ataques de piratas e corsários. Fizeram então um forte redondo em uma coroa que existia dentro do porto, porque aquilo ali é tudo zona portuária, né? São Marcelo, na verdade, ele vai ser construído sobre um afloramento de recifes e também sobre um enrocamento, um aterro, a 330 metros aproximadamente do litoral justamente da antiga Vila do Pereira, né? De frente ao atual centro histórico de Salvador. O Forte de São Marcelo foi construído nesse local com a intenção de guardar competentemente o acesso marítimo para a cidade de Salvador, que à época era a capital da nação e também o centro administrativo da coroa portuguesa no país. Foi concluído durante o governo do então capitão governador do Brasil, Diogo Furtado de Mendonça, nesse contexto. Inicialmente era apenas uma torre chamada Nossa Senhora do Popolo. Ele foi sendo modificado ao longo dos séculos. Primeiro fez um círculo baixo, menor do que existe hoje. Bom, São Marcelo, ele tinha também um torreão central mais elevado, aonde tinha uma bateria de canhões que atirava sobre os canhões e a outra plataforma de baixo. É um desenho complicado, inclusive, porque o canhão, quando atira em cima, o sopro da explosão e a bala passa por cima da cabeça de quem está embaixo. Não é uma coisa muito tranquilizante, né? Especialmente quando o forte é pequeno, como era o forte original. A construção dele foi propiciada ao fato de existir uma coroa. E a coroa era justamente com forma circular. Mas, mais do que isso também, da disponibilidade de lugar onde assentar o forte para defender o porto. E, inclusive, havia uma legislação do período colonial que todo navio que vinha de Portugal, ele vinha vazio, carregando pedra no fundo do casco para poder
não balançar. Quando ele recebia a carga, ele jogava essas pedras fora. Havia uma lei que obrigava que os navios jogassem as pedras no banco de areia e em torno do Forte São Marcelo para diminuir o efeito das ondas sobre a alvenaria. Então havia uma preocupação disso. A intenção do forte ser circular foi a de visualização, de fato, a possibilidade de observar através de diversos ângulos os possíveis ataques que aconteceriam via mar, tanto observando os ataques quanto a possibilidade de invasão. Ou seja, com esta parte mais elevada e a parte... E depois ele tinha também canhoneiras, isso é, aquelas aberturas, né, através dos quais eles colocavam canhões para atirar. E sendo redondo, eles atiravam em toda direção, que num porto era conveniente. Ele chegou a possuir 54 canhões. Com um formato circular, seria possível atacar de qualquer ângulo. O Forte de São Marcelo, ele foi inspirado, em termos livre inspiração, né? Por exemplo, no Castelo de Santo Ângelo, em Roma, né? E principalmente na Torre do Bugio, na Barra do Rio Tejo, né? Nas imediações de Lisboa. Os outros fortes circulares que tem não são exatamente a mesma coisa. São fortes circulares, mas com alterações, algumas delas melhorando a traça. São Marcelo é uma cópia fiel, mas reduzida do Bugio. E a sua configuração elíptica, ele não é perfeitamente redondo, ele é elíptico, né? Era extremamente moderna para a época. Era praticamente impossível transpor São Marcelo, ou seja, chegar ao centro histórico de Salvador vindo do mar, né? Vindo do oceano, enfim, porque São Marcelo era inexpugnável. Em Salvador, você teve dois fortes do mar. É o Forte São Felipe e Santiago e o Forte São Marcelo. Ambos são chamados Forte do Mar. O do Mar é um apelido, não é nome oficial. Apesar do que aparece na documentação oficial como Forte do Mar. E isso gera uma série de dúvidas, que é o São Felipe e Santiago ou é o São Marcelo? Né? Durante muito tempo se pensou que fosse o mesmo forte, eles não são. O Forte São Marcelo, na verdade, ele é o segundo Forte do Mar. O primeiro Forte do Mar, ele tinha um formato triangular, que era o Forte da Laje. Ele estava no local hoje onde está a Marinha, né? O edifício da Marinha, lá no bairro do Comércio. Por que a gente tem esse nome? Porque eles defendem o porto, o mar. Quando os holandeses atacaram Salvador, o Forte São Felipe e Santiago, o primeiro Forte do Mar, estava em construção. Em 1654, descobriu-se que havia um banco de areia, ou seja, uma parte rasa no porto, a 600 metros da costa. Então o governo decidiu fazer neste banco de areia, né, uma fortificação, que aí é o Forte São Marcelo, que é o segundo forte do mar. Né? Ele foi feito porque se viu que o Forte São Felipe e Santiago não funcionava bem. Também o Forte São Marcelo serviu como prisão para presos políticos. Presos ilustres, né, estiveram encarcerados lá nesse Forte de São Marcelo, né, esse aí, inclusive daquelas revoluções lá do Rio Grande do Sul. E lá estiveram presos o Bento Gonçalves, da Revolta dos Farrapos, Sabino Vieira, da Revolta Sabinada aqui da Bahia, e também os revoltosos malês. Por exemplo, em 1835, a Revolta dos Malês, né, africanos escravizados de confissão islâmica, que se levantaram em armas em Salvador, né, durante algumas semanas, alguns dias, na verdade, causando realmente uma situação de preocupação para as autoridades imperiais brasileiras. Já não éramos mais colônia de Portugal em 1835. Os malês, eles eram muçulmanos aqui da Bahia e eles fizeram um movimento, né, a Revolta dos Malês,
que foi um levante contra a imposição da fé. Então, esse movimento não teve sucesso, esse levante não teve sucesso, então eles ficaram reclusos lá no Forte de São Marcelo. Alguns foram fuzilados e outros deportados. São Marcelo é uma das joias da coroa, vamos dizer assim, sem desmerecer as outras fortificações. Em termos de paisagem, todo mundo que chega da Baía de Todos os Santos e fotografa o São Marcelo aparece. Ele é extremamente fotogênico e é um referencial, sem dúvida. O Forte de São Marcelo realmente faz parte da nossa identidade, do povo soteropolitano. Como diz Stuart Hall, né? Identidade é algo que se traduz primeiro no patrimônio imaterial, também no patrimônio cultural imaterial e patrimônio material. Então essa integração com o resto da cultura da cidade traz para ele um valor cultural imprescindível para Salvador e para a Bahia. E o Forte São Marcelo, quando a gente olha para o Forte São Marcelo, quando você vem da ilha de Itaparica, você percebe que está chegando na cidade da Bahia. Como dizia jocosamente o Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, poeta natural de Salvador, né? Conhecia bem Salvador no século XVII, e ele dizia a cidade da Bahia. Que essa cidade que há controvérsia, mas é uma cidade majoritariamente negra, afrodescendente, mas com uma perspectiva também indígena muito forte, também branca minoritária, mas também muito forte. E você vê os casarios, você vê o Pelourinho, aquele conjunto arquitetônico belíssimo. Você observa o elevador Lacerda, você observa o mercado modelo. O forte ele é citado na obra de Jorge Amado, que chama o Forte de Umbigo da Bahia. E mais do que estar presente em obras artísticas e culturais, ele representa a própria cultura popular. É como se fosse o Forte São Marcelo o útero da cidade, né? É quando a gente observa que está nascendo a cidade do São Salvador. Está no contexto, né? Como dizem os portugueses, está no ex libris de Salvador, né? Ser umbigo é ser ventre, é ser mãe, é ser origem. São Marcelo, a joia da coroa, ou seja, guarnecendo o centro histórico, mas também estabelecendo um marco na arquitetura e na engenharia militar colonial luso-brasileira. Então ele representou a defesa da nação, a defesa do Estado e representa culturalmente um grande monumento à história do Brasil. Jorge Amado dizia que o Forte São Marcelo era um umbigo da Bahia. E de fato é onde a Bahia nasce, porque ele protege o porto, de onde as pessoas recebiam as mercadorias e mandavam suas mercadorias. Em torno dele, toda a vida comercial da cidade se dava. Porque é o meio do Brasil, não é? Nós estamos aqui justamente na parte intermediária, é o umbigo da América do Sul. O Forte de São Marcelo é como se fosse a parte uterina da cidade, né? É dali que nasce, é dali que brota, porque a gente tem no campo visual aquele grande patrimônio material. A frase que eu defino o Forte de São Marcelo é proteção, preservação. São Marcelo, forte do mar, forte inexpugnável.